Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Direcast, um podcast para tirar suas ideias do papel e direcionar a sua empresa. Hoje a gente vai abordar o assunto com o nosso convidado de como aumentar a rentabilidade da sua clínica pagando menos impostos. E quem irá nos ajudar com essa missão será o Dr. Gabriel Gonçalves Dias, médico formado pela UFPR, médico otorrinolaringologista, concursado pelo Hospital Municipal São José de Joinville, Santa Catarina, e sócio-diretor da Clínica Dias. Vou deixar aqui a palavra com a Tati para dar sequência. Oi, doutor, tudo bem? Muito bom ter o doutor aqui com a gente no nosso Direcast. É um prazer ter o doutor. Obrigado. Eu queria que o doutor desse um oi para o nosso pessoal e nosso ouvinte e contasse um pouquinho da história do doutor Gabriel. Tá bom. Boa noite, Luan. Boa noite, Tati. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da minha experiência. E aproveito já para parabenizar vocês pela iniciativa do podcast. Eu acho que vai de acordo com a ideia que é a diretriz, que foi a ideia que me conquistou quando eu resolvi virar cliente de vocês, que é ensinar os clientes algo que eles não sabem, né? Então, isso fez parte do processo de escolha de eu ser cliente de vocês, principalmente por essa facilidade de comunicação. E o podcast é só mais uma prova de que vocês se preocupam realmente com o cliente e estão ensinando aí coisas, vamos dizer, de graça para muita gente. Então, primeiro eu queria só parabenizá-los pela iniciativa. Bom, voltando à pergunta, quem sou eu, né? Meu nome é Gabriel, eu sou médico, otorrinolaringologista. Terminei a residência, minha especialização e comecei a trabalhar em 2015. A minha história, tenho que voltar a contar um pouco da minha história para a gente poder contextualizar aqui. O meu pai é médico, ele tem uma clínica aqui em Joinville há mais de 25 anos. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tive o desafio de pegar uma gestão que estava basicamente engessada há 25 anos e transformar ela em algo moderno. Algo mais tradicional, né? E na verdade ele falou: Gabriel, assume que o filho é teu agora, que eu tô cansado. Quero me aposentar. Não, ele tá trabalhando ainda, mas ele não queria mais lidar com aquilo, né? Então começou com um processo que foi desde a reforma estrutural do espaço para chegar numa reforma administrativa, e essa reforma administrativa que foi assim pensada a longo prazo envolveu também a troca do serviço de contabilidade que nos atendia, né? Então, mas acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E o que eu ia perguntar para o doutor nesse sentido, foram tantas mudanças, né? Então, assim, realmente teve toda uma decisão mesmo, né, para acontecer dentro dessa gestão e uma mudança de comportamento nesse sentido também, né? E, doutor, dentro dessa mudança, dessas questões todas, como que o doutor já via ou teve que se adequar com essas mudanças de contabilidade, dos impostos, de ser esse profissional de saúde, tendo que cuidar do principal, que o doutor estudou tanto tempo, né, para fazer com a perfeição, com o trabalho, mas ao mesmo tempo olhar para um lado de gestão, olhar a contabilidade e imposto, isso. Como que o doutor conseguiu conciliar? Foi isso? É um desafio muito grande, né? Então, assim, eu, na verdade, quando eu tive essa notícia, toma que o filho é teu, primeiro eu levei um susto, né? Tá, o que eu vou fazer? Então, eu me inscrevi no MBA de gestão de clínicas e hospitais. E fui pro MBA achando que assim, eu vou lá, vou aprender e tá pronto. É só estrelar o dedo que depois tudo vai acontecer. Teoria e jogo na prática. E, nossa, não foi bem assim, né? Claro, eu não vou dizer que eu não aprendi com o MBA, claro que eu aprendi muita coisa. Sim. Só que sem experiência era muito difícil aplicar aquilo, né? Então, eu acho que muita coisa vem com o tempo, né? A gente quebra a cabeça, a gente erra. Então, o que eu botei como importante? Primeiro, eu estabeleci assim aonde eu quero chegar, né? Uma meta, pensar a longo prazo, né? Não tão a curto prazo. E depois disso, todos os passos que você dá tem que estar em direção a essa meta que você estabeleceu. Então, eu fui estudar. Aprendi, me deu um direcionamento, mas não foi o suficiente. Foi errando, foi tentando. Então,
eu tive que contratar uma consultoria especializada de São Paulo, a gente abriu a minha cabeça. Mas por quê? Porque o médico, e acredito que a maioria dos profissionais liberais, se não dizer todos os profissionais, não tem uma preparação acadêmica para administrar, né? Então, a gente aprende a ser técnico, né? Então, a gente vai lá, aprende bem, estuda bem, não é também uma jornada tão curta. Então, daí a gente, beleza, terminei tudo, cai no mercado de trabalho, aí ou você se sujeita a entrar num outro serviço de alguém, ou no meu caso, assim, eu tinha vamos dizer assim, eu herdei essa responsabilidade, então eu me avi com essa responsabilidade, né? Então eu fui estudar e fui testando, né? Então, assim, por exemplo, sobre o livro caixa, né? O meu primeiro livro caixa foi uma tabela de Excel, né? Na verdade, eu achava que sim, se eu comprasse um software, um aplicativo e botasse os dados lá, a coisa ia acontecer, ia sair pronta. Eu testei software e não deu. Às vezes é mais fácil, né? Uma tabela de Excel bem feita, que você sabe o que é cada linha, o que é cada coluna ali, do que tu ter um aplicativo. Bom, então esse processo todo, né, de administrar a clínica também foi um desafio, porque quando eu comecei a administrar ali, eu não sabia nem como tirar a minha produção, o meu dinheiro ali, né? Então, vamos dizer assim, nessa gestão mais antiga, era aquela conta simples. Meu pai pagava as contas, o que sobrava era dele. Pronto, não tinha aquela diferença do que era empresa, do que é dele. E até quando eu, tanto no MBA quanto nessa consultoria que eu fiz, é muito difícil para a gente entender que tudo aquilo que a gente está produzindo ali não é meu, né? Que eu tenho que custear a sala, que eu tenho que custear a luz, que eu tenho que custear o funcionário que está atendendo a porta lá para mim. Então, o médico, ele é acostumado a vender hora, né? A gente trabalha por número de pacientes, por número de horas, a gente não é pago para pensar, não é pago pelo intelectual. Então, é muito difícil para a gente pensar que não, eu trabalhei aquilo ali é meu agora. E no fim das contas, depois a gente vai ver que tem o imposto, tem o custo, o lucro vai lá no final só, né? Então, até sobre esse assunto, assim, né? Talvez eu estou me adiantando um pouquinho aqui, mas como a gente sai da faculdade só pensando no técnico, sem pensar nessa parte administrativa, é muito difícil para o médico, e acredito que para outros profissionais liberais, advogado, dentista, nutricionista, ele parar a parte técnica e fazer a parte administrativa, né? Então, é um desafio diário, assim, né? Eu tenho um período livre lá, posso abrir agenda, posso fazer tal coisa. Não, vou lá me ver com o meu livro caixa, com o meu fluxo de caixa, com o meu RH, né? Então, esse é um desafio bem grande mesmo. Pois é, doutor. O doutor falando, a gente estava pensando aqui, né? Por exemplo, a maturidade, vamos dizer assim, porque hoje, nesse momento, o doutor falou de vários pontos que, pelo menos, a gente que atende vários, vamos lá, médicos, dentistas, nutricionistas, enfim, profissionais da saúde, profissionais liberais, que não têm exatamente esse pensamento que o doutor tem, né? E a gente enxerga isso até como um diferencial competitivo para as pessoas, enfim, que trabalham nessa linha. Mas a pergunta que fica quando foi que o doutor Gabriel teve esse estralo de pensar assim, não, agora eu preciso pensar em gestão, isso veio com o MBA? Isso veio na prática do dia a dia? Eu acho que veio por exemplos, né? Exemplos? Assim, enquanto eu estava, antes de voltar a trabalhar, eu conversava com outros médicos, até os chefes da minha especialização lá, e já se ouvia falar alguma coisa e eu pensava. E eu acho que não vou conseguir precisar para ti quando veio o estralo, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de aptidão também para a coisa, tem que querer, né? Existem médicos que são tecnicamente excelentes, mas eles não sabem mexer numa planilha Excel. Eu não vou, como é que eu vou dizer? Eu não vou recriminar, mas eu acho que na condição que eu estava eu não podia me dar esse luxo, né? E na verdade, assim, o que eu aprendi, né? Estar na chuva é para se molhar. Então, assim,
uma vez conversando com um outro contador, que ele é parente da minha esposa, nem atua aqui, e ele me falou uma frase que me marcou bastante, pedindo ajuda, assim, né? Ele falou: Gabriel, o contador não vai te dar estratégia. Tu tem que trazer os dados para eles, tem que discutir a estratégia. Muito cliente acha que, imagino que isso deve acontecer, acha que assim, pô, por que tu não me disse para fazer tal coisa? Por que você não me disse para fazer isso? Daí ele falou, pô, o cliente tem que me dizer para onde ele quer ir, né? A contabilidade acompanha, né? E já que eu toquei nesse assunto, né, foi muito claro, né? Então a questão que quando eu troquei a nossa contabilidade antiga e me tornei cliente da Diretrizes, foi essa questão da comunicação, mas principalmente da estratégia, que eu vi que vocês têm, as pessoas aqui me parecem todas elas bem envolvidas com as suas funções, né? E isso trouxe bastante segurança. E até mesmo antes de chegar aqui, eu estava no carro escutando podcast. Legal. E soube de uma coisa que eu nem sabia, e acho que nós temos que marcar a reunião. Ó, estratégia. Olha aí, ó. Sobre a questão administrativa, né? Justamente de tratar a estratégia. Foi o podcast do João. Olha aí, ó. Muito bem, muito bem. Bom, não sei se o doutor quer complementar, mas eu também tenho uma pergunta não só pro doutor, mas também para a Tati, né? Porque assim, o que acontece? Vamos lá. A gente percebe também que muitos profissionais, vamos lá, igual o doutor, vamos lá, sair da faculdade, ele se enxerga ali como profissional liberal que está atuando, e aí em algum momento ele se depara ali com os impostos, imposto de renda, tem aquela obrigação da minha pessoa física, legal, Tati, perfeito. Aí resolve isso, contrata um contador, tudo ótimo. Daqui a pouco chegou no outro momento de, vou abrir meu consultório, eu vou ter minha própria clínica. E aí a gente percebe que muitas vezes esse profissional ele tira de lado a pessoa física e acaba focando demais na empresa, 100%. E aí, Tati, eu gostaria de falar um pouquinho, depois também gostaria que o doutor falasse, também complementasse a fala da Tati, o quão importante é olhar para esse ecossistema completo de doutor, de clínica, de pessoa física, da onde vem a receita, para onde que vai a despesa, como é que é olhar o todo desses profissionais, Tati? Eu vou pegar um pouquinho da fala do Dr. Gabriel, que é justamente essa questão da estratégia mesmo, né? Então, assim, a gente não nasce sabendo de tudo, mas a primeira questão que a gente tem é justamente procurar quem vai poder conciliar nisso tudo e ter uma estratégia, né? Porque é difícil esse profissional, ele já é um profissional diferenciado, porque ele já entra dentro de uma questão jurídica, legislativa mesmo, no sentido de ser um profissional liberal, autônomo, com uma nova categoria diferente de quem é um PJ, de quem é só uma pessoa física que não tem em si uma atividade profissional autônoma, né? Então isso já é algo diferenciado, né? E realmente precisa ter uma estratégia, porque o que acontece? No caso, principalmente aqui do Dr. Gabriel, vou trazer o case dele um pouquinho para a gente falar um pouco desse case, que foi um case excelente, foi um trabalho bem estratégico mesmo, né? E que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que a gente colocou ali, como diz o doutor, foi lá, fez um MBA e pronto, já saiu. Não, teve toda uma estrutura, todo um trabalho, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, esse profissional, ele está lá no hospital, ele está fazendo outras coisas, aí ele vem em parte por uma pessoa jurídica, que é uma clínica, quer sim, quer não, ele atende nessa clínica. Então, o que acontece na clínica? Ele tem funcionário, ele tem as despesas, ele tem que pagar um aluguel muitas vezes, ele tem que direcionar. Aí vem a seguinte pergunta, tá, eu estou cuidando aqui da minha pessoa jurídica, nossa, mas daqui a pouco eu tenho que fazer meu imposto de renda, tem a pessoa física. Aí eu vou lá, participo do congresso, eu faço isso, faço aquilo. O que eu faço agora? Eu pago tudo na clínica? Eu pago na pessoa física? O que eu faço? Né? Então, eu acho que justamente isso, é essa estratégia. Porque, na verdade, o que eu falo para o ouvinte aqui, para todo esse profissional que está nos escutando, é que é possível, sim, conciliar todo um trabalho de gestão de fluxo de caixa, de rateio, do próprio benefício do imposto de renda com a pessoa jurídica e a pessoa física. Né? Então, o que acontece? No case da Clínica Dias, do Dr. Gabriel, foi justamente isso que a gente fez. A gente foi lá, mapeou toda a parte da estrutura da clínica, a gente mapeou tudo que tinha dentro da parte de receita, de despesa, entender como a clínica funcionava na prática, né? Então, precisa que esse profissional está disposto a dar essa consultoria, fazer esse trabalho de parceria mesmo, de confiança,
é você estar lá no dia a dia. Porque só quando a gente esteve lá no dia a dia do Dr. Gabriel da Clínica Dias, a gente conseguiu ajudar. Porque daí lá a gente mapeou toda a parte das despesas, a gente entendeu o quanto era lucro, despesa e receitas da clínica e o que a gente podia trazer para o rateio da pessoa física também. Então, né, porque daí lá no rateio da pessoa física a gente conseguiu perceber que muita coisa que o Dr. Gabriel utilizava lá não era 100% da clínica, e sim 100% também da profissão dele, né? Porque o Dr. Gabriel também atende planos de saúde, então isso também acaba trazendo um pouco para o imposto de renda dele. E com isso a gente conseguiu fazer esse trabalho, né? Então o Dr. Gabriel tinha um trabalho lá do lado dele também, porque ele teve que se direcionar, disciplinar, ir nos congressos, pegar nota, tirar as notinhas do uniforme. É um trabalho a quatro mãos, foi todo né? um trabalho, né? Então a gente tinha também aqui, aproveitando para agradecer a Carol lá da Clínica Dias, porque a Carol foi essencial nesse trabalho também, porque a Carol tinha todo um trabalho de colocar as informações, né? Então foi um trabalho bem de 4 mãos, né? Então foi a partir desse momento que a gente conseguiu perceber no decorrer, né, desse trabalho. E o legal é por quê? Porque como o doutor pagava lá um X imposto na pessoa jurídica, X imposto na pessoa física, e hoje a gente conseguiu mensurar com esse trabalho a questão da redução das duas esferas, né? Então eu acho que isso é o mais legal, sabe, Luan? Todo esse trabalho. Então é algo que esse profissional que está nos escutando, esse nosso ouvinte, pode ter em mente, que sim, ele pode ter uma clínica, ele pode ser uma pessoa física, e ele só precisa ter esse trabalho de gestão com parceria para que ele consiga também trazer o resultado disso, né? Se o Dr. Gabriel quiser me complementar. Sim, aí. Bom, essa questão de pessoa física, o livro caixa, né? É a primeira vez que eu ouvi falar de livro caixa. O outro contador falou, depois livro caixa. Eu imaginei que era assim, um daqueles cadernos, capa de couro. Capa dura. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Isso não é pra mim. E, sabe? E eu perdi a oportunidade aí, paguei imposto, não que eu paguei indevido, mas eu perdi a oportunidade de pagar menos impostos, né? Então, só para explicar um pouquinho melhor para quem está escutando, eu sou cooperado na Unimed, então é uma cooperativa de trabalho médico, então eu recebo na pessoa física. Eu sou funcionário público do Hospital São José, eu também recebo na pessoa física. E lá na Clínica Dias, a gente tem vários convênios, a gente recebe na pessoa jurídica, né? Então, é uma salada, realmente. Eu acho que a planilha lá, quem entende só sou eu e a Carol. Então, aproveitar aqui para agradecer a Carol. A Carol é secretária da clínica há mais de 25 anos. Também agradecer a Lise e a Juliana, que estão lá com a gente. Vou fazer elas escutar esse podcast. Bom, mas então assim, eu tenho essas 3 fontes pagadoras, né? E o que acontece, né? Eu não sabia dos benefícios do livro caixa. Então, e foi conversando com a Tati, ela me explicando que eu entendi, né, que na verdade para exercer minha profissão eu posso deduzir algumas coisas, entre elas alguns insumos que a gente consome lá na clínica, né? São alguns testes, alguns exames, algumas vacinas que a gente passa aos pacientes lá. Então, antes eu estava lançando na pessoa jurídica, agora eu lanço na pessoa física e acaba abatendo o imposto de renda. Da mesma maneira, cursos e congressos. Não por muito tempo eu pensei, será que eu vou nesse curso? Será que eu não vou? Tem a passagem, tem... E a gente acabava não indo para não gastar. E hoje em dia, não, todo ano eu tenho que fazer um curso porque eu vou lançar lá no meu livro caixa e eu vou ter deduzido o imposto de renda. E às vezes a gente já pensa, vou fazer um curso e vou passear também. Então, no lugar que eu vou fazer, né? Então, como às vezes a gente parar, dar um passo para trás, olhar a coisa de uma maneira mais ampla, depois a gente consegue dar 2 para frente, né? Então, especificamente desse case, né? Em 2018, a diretriz não era quem me assessorava. Eu paguei um valor X de imposto de renda, né? Não teve restituição, eu paguei. Aí, em 2019, a Tati já me orientou assim, sobre o livro caixa, mas a gente não tinha traçado a estratégia o ano inteiro, então teve muita coisa que não dava mais. Eu já tinha lançado na conta da clínica, eu não conseguia mais lançar na minha conta. Mas naquele ano eu já paguei 60% do valor. Do que tinha pago em média. Do que tinha pago em 2018. Legal. Em 2019 eu paguei 60% do valor. Redução em 2020, de 40% ali. Que a gente o ano inteiro trabalhou no livro caixa e lançando e botei esse benefício para o meu pai.
E os médicos que trabalham hoje lá na clínica, que nós estamos em 5 médicos, né, contando comigo. Olha quanto já cresceu, 2 né? foram 5 médicos, olha aí. Eu falo para eles, tem esse produto aqui que vocês podem oferecer para os pacientes e o benefício, vocês não vão receber nada em troca, mas vocês podem lançar no nome de vocês que vocês vão ter esse benefício também. Sim. Então, nesse terceiro ano que a gente traçou a estratégia o ano inteiro e conseguiu aplicar, paguei, acho que 6% do valor que eu tinha pago. 6%, redução Não, de foi 94%. Eu não vou falar valores aqui para não soar... Não, soar arrogante, vamos dizer assim, mas uma redução absurda. Assim. Isso. Menos de 10% do valor que eu tinha pago 3 anos antes. Isso contando com o crescimento da própria clínica nesses 3 anos, né? O crescimento é que manteve meio estável, assim, então por causa da pandemia e tal, nossos ganhos até ficaram meio estáveis na pessoa física. Na pessoa jurídica, claro que como teve mais médicos trabalhando, temos mais médicos trabalhando lá, acaba aumentando o faturamento. Até temos que ver a questão do Simples Nacional também, que é outra coisa que, fazendo um paralelo ali com a questão do Congresso, né? Eu sei que talvez esse não é o tema de hoje, mas assim, até o médico tem benefício às vezes do Simples Nacional. E teve uma situação que eu sentei com vocês, eu não lembro se foi especificamente com a Tati, eu falei, contrato ou não contrato tal pessoa? Daí fizeram uma conta para mim e falaram assim, se o teu faturamento subir, você contrata, porque você ainda fica na alíquota do Simples Nacional e você vai pagar menos imposto. Né? Então, é o menos que é mais. Né? Eu estava querendo, na verdade... desculpa, né? É o contrário, é o mais que é menos. É mais funcionários, menos imposto. Porque eu consigo me manter com a alíquota. Eu aumento o faturamento, mas se eu aumento a minha folha de funcionários ali, eu ainda me mantenho no Simples. Que legal. É isso mesmo. E a importância da estratégia que o doutor falou. Então, estou pensando em fazer tal coisa. Se eu fizer, o que vai acontecer? Vamos por aqui, vamos por ali. Então... Até quando a gente abriu, porque antes a clínica era meu pai, agora estamos com mais pessoas, eu tive que pensar nessas estratégias. E falar para eles, hoje eu vou cobrar isso de imposto de vocês, mas se o nosso faturamento subir, o imposto vai junto. E todo mundo está ciente disso, né? Sim. Então, faz parte da estratégia. E uma coisa muito legal que aconteceu nesse sentido foi que o Dr. Gabriel ele sempre trabalha muito com preventivo, e isso me chama bastante atenção, porque ele sempre teve essa preocupação, não, será que isso é possível? Aí vinha, perguntava, Então a gente conseguiu ajudar muito no sentido desse preventivo, porque muitas vezes depois que acontece o fato, às vezes a gente não consegue, né? Então... Tanto quando o doutor falou, vou mudar um pouco aqui, vou trazer outros profissionais para agregar na clínica, outras demandas, né? O doutor teve essa preocupação. Tati, isso aqui é possível, isso aqui não. Essa questão bem importante também, porque o Simples Nacional ele tem essas questões de fator R que interfere. Então, o quanto é importante, de forma preventiva, estratégica mesmo, né? Olha, eu quero fazer essa mudança, mas por onde eu vou? Qual que é o caminho, né? O que isso vai interferir dentro do meu processo, né? Então, isso é... Acho que essa é a maior dica de ouro que a gente sempre adora dar dica de ouro aqui no podcast, mas a dica de ouro que eu vou dar é ter estratégia e se cerque de pessoas de qualidade que pensam como você. Isso vale para os funcionários, isso vale para os médicos que trabalham lá na clínica, isso vale para as empresas que a gente se relaciona. Legal. Ô doutor, e a gente gostaria de saber assim como que o doutor concilia a rotina do doutor. Vamos lá. Né, parte de atendimento concursado, tem a parte de plano de saúde fora, né? Tem a parte da clínica, tem a parte de gestão. Como é que é a conciliação E a família, né? Só dá tempo pra família. Trabalho, filho. Olha, a minha agenda, eu brinco que eu conto ela em minutos, assim, meus dias são contados em minutos. Né? Hoje foi um exemplo. Para eu chegar aqui, eu cheguei em cima do laço, que eu estava com um compromisso em outra cidade, inclusive. Mas sabe que essa tua pergunta é interessante porque a gestão de tempo, até numa clínica, porque clínica é diferente de um comércio, de uma indústria, a gente não tem estoque, né? O estoque está baixo, parar de produzir. O estoque está alto, desculpa, invertido, né? O estoque está alto, parar de produzir. O estoque está baixo, produz mais. O serviço ele é consumido na hora que ele é produzido, né? Então, como é que a gente gera isso melhor? Com gestão de tempo. Então, uma coisa que hoje está mudando, mas compartilhamento de consultórios. Hoje eu compartilho a sala com meu pai, porque eu cedi a minha sala
que eu tinha feito do meu jeito, bonita, do jeito que eu gostava. A mesa desse jeito, a cadeira... Do meu jeito. Eu cedi para esses outros profissionais, me adaptei à sala do meu pai, então, entre aspas, é um sacrifício que a gente faz, entre aspas, mas que tem um benefício. E hoje os custos estão muito altos. Né? Nem é assunto para agora, mas assim, os nossos ganhos, eu digo, de tabelas de convênio e próprio do serviço público não acompanha a inflação. Então, cada vez está mais difícil, então a gente tem que criar estratégias, e uma dessa é gerir o tempo bem. Né? Então, a minha agenda, eu uso agenda virtual, eletrônica, só eu entendo que curva tudo lado, cada dia eu estou num lugar e assim vai. Que legal. Mas... E daí de noite, fim de semana, tem que priorizar a família. Um pouquinho, né? Não tem que fazer, né? Não, mas verdade. Essa gestão de tempo é importante, mas também é importante essa questão que o doutor falou de questão de acompanhamento de tabela de preço, de inflação e tudo mais, porque a gestão, a estratégia, elas fazem diferença lá no final. Sim. É elas que vão fazer a diferença, né? Sim. Então, acho que casa sim, muito bem com o assunto que a gente vem falando. Tati. Eu tô aqui, eu gosto muito dessa questão toda de, se eu pudesse trazer, né, a gente fazer um podcast a cada dia, né, porque essa troca, o aprendizado é muito grande, é uma troca de experiências, assim, ó, tenho certeza que tudo que a gente falou aqui, muitos, nossa, que legal, tem que olhar mais para a estratégia, tem que olhar para o preventivo, né, isso são coisas muito legais, né. E uma das coisas que eu mais aprendo nesse compartilhamento, nessas informações, eu acho que é justamente isso, é se doar, né, doutor? Porque o doutor teve que sair de toda uma estrutura, preparei aquela sala, aquele ambiente e tal, e aquele momento, assim, né, como foi pro doutor tomar essa decisão nesse momento? Tá, agora eu vou abrir para novos parceiros, agora eu vou abrir todo esse meu espaço, que era meu, né? Então é uma situação que você tem que pensar empreendedora, na verdade, né? É aquilo que eu respondi pro Luan, eu não sei dizer bem, mas eu já imaginava que um dia isso ia acontecer, que eu ia ceder meu espaço, que eu ia dividir a sala. Eu acho que a partir do momento que eu soube que gerir tempo, gerir ociosidade, combater a ociosidade, traz retorno, eu já sabia. Então, nem foi tão dolorido assim, vamos dizer. Porque daí é um momento que acho que a gente tem que pensar assim, né? A gente olha pelo mundo todo aí, né? Hoje tanta tecnologia, essa situação toda, a gente vê que o quanto mais as pessoas estão, às vezes, no home office, enfim, trabalhando e tendo que se deslocar, ou tendo momentos, eu acho que o mundo vem para isso, né? Essa questão de olhar para o outro, de compartilhar, a gente não vê muito essa questão toda, não, eu tô aquele espaço grande e tal, vou ficar só eu aqui numa e mesmo estrutura, num serviço tradicional, como é a medicina, sim, que requer, né, olho no olho, tocar no paciente, mesmo assim, hoje em dia já está tendo telemedicina, já tem tudo para baratear custo. Claro, tem coisas que não são insubstituíveis, né? Mas eu acho que a tecnologia ela está para nos ajudar, né? Por exemplo, né? Pensando agora em gestão, em custo, marcação online de consulta, marcação de consulta por WhatsApp. Por quê? Porque eu não preciso ter alguém 100% do tempo no telefone. Né? Então, isso tudo é uma coisinha aqui, uma coisinha lá, aquilo que eu falei no início, né? Pensa qual que é o teu objetivo. Te surgiu uma oportunidade, como me ofereceram, quer fazer isso aqui para marcar consulta online? Eu pensei, não, isso vai de acordo com o que eu quero no futuro, então vou lá e fiz aquele serviço, contratei aquele serviço. É um objetivo bem traçado. Isso, não desviar muito da rota. Né? Então é muito comum a gente ver pessoas influentes assim, que dão dica de gestão e tal, eles falam, acione mais que pense. Eu discordo um pouco, a gente tem que pensar um pouco. Se ficar acionando muito, fazendo muita ação, acaba perdendo tempo, se desgastando, fazendo coisa errada. Então eu costumo pensar bastante antes de tomar uma ação. A direção mais importante que a velocidade, né? Quanto mais rápido você vai para a direção errada. Não fica fazendo movimento desnecessário. Desnecessário, verdade. E isso vem também daí da parte de nós, que eu sou cirurgião, né? Cirurgia também é assim.
Faz um movimento, faz bem feito, resolveu. Não fica fazendo vários cortes ali que vai estragar tudo. Boa, exatamente. O doutor já deu a dica de ouro do doutor, mas a gente está chegando aqui no final e a gente gostaria, sempre pede para o convidado, deixe um recado final para quem está ouvindo a gente. Qual o recado que, se o doutor pegar um resumo de tudo que a gente falou, o doutor pega, é esse aqui, se for deixar uma coisa, é isso aqui que é importante. Acho que tem que fazer o que gosta. E eventualmente tu vai fazer, às vezes vai ter que fazer algumas coisas que você não gosta, né? Como por exemplo, eu não gosto muito de lidar com fluxo de caixa, vou ser sincero. Só que a partir do momento que você começa a treinar, né? Você começa a entender aquilo, fica fácil e você começa a ter prazer em fazer aquilo também, né? Então, eu acho que se você fazer o que gosta, e se tem uma coisa que você está fazendo que você não gosta, vê se você não se acostuma, você vai conseguir. E a outra dica, vou voltar para a dica, se cercar de pessoas que pensam como você e que te ajudem a chegar onde você quer chegar. Que legal, né? Olha aí, ela... Tati, vou deixar contigo para encerrar para a gente aí. Vamos lá. Então, eu queria, né, em nome do DireCast, agradecer o Dr. Gabriel aí, que veio de uma viagem, tá cansado, mas que não deixou de estar aqui com a gente hoje, compartilhando todo esse conhecimento dele. Acho que essa prática toda que ele executa, né? Tenho certeza que o nosso ouvinte está muito feliz aqui, né, assim como a gente, de ter o Dr. Gabriel. Então, quero agradecer imensamente, doutor, em nome do DireCast, a sua presença, ter compartilhado, ter aberto a Clínica Dias pra gente aqui, né? Isso foi muito legal, muito importante. Eu agradeço a oportunidade aí. Que bom, a gente fica bem feliz, né? E já avisar o nosso ouvinte aí, que logo terá mais podcast no ar aí, não deixe de nos acompanhar. Quem não ouviu ainda o nosso podcast de Setembro Amarelo, tá aí, né? Então a gente também tem que se preocupar um pouquinho com a nossa saúde mental, verdade, né? Como o Dr. Gabriel comentou, né, Luan? A gente tem que ter um horáriozinho da família, do lazer, né? Era uma pergunta que eu fiquei aqui, doutor, mas para finalizar eu vou fazer essa pergunta. Pode fazer. O que o doutor gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Conta para nós. Vamos encerrar assim já na saúde mental aí, o que o doutor gosta de fazer nas suas horas de lazer? Olha, é uma pergunta difícil. Acho que eu gosto de estar em casa com a minha esposa, com a minha filha, com os amigos e às vezes de simplesmente descansar, não fazer nada, porque a multifunção que é ser médico, ser administrador, ela consome bastante. Então, às vezes, não fazer nada é o que eu gosto de fazer. Ou só estar em casa, já para mim é o meu combustível. Que coisa boa, né? Então, ouvinte, olha aí, vamos fazer o que o Dr. Gabriel falou. Às vezes é importante não fazer nada. Descansar o cérebro, esse é o perfil. Fechou, gente. Obrigado e até o próximo DireCast. Até.